Olá, muito bom estar com você outra vez, muito bom ter você com a gente outra vez. Uma das condições básicas da nossa vida é a segurança. Não só a vida em sociedade civilizada, mas desde sempre o valor máximo nosso é a nossa vida e a vida de todo mundo. Quem dá condições para que a gente possa manter essa vida é a segurança, o setor de segurança, fundamental em qualquer sociedade. E a gente no Brasil e no mundo de um modo geral vive problemas sérios de segurança e há um empenho grande das polícias para que a sociedade tenha a sensação de segurança. Mas como é que é isso? O que a polícia aqui em Goiás, de um modo geral no Brasil, tem feito para poder dar esta sensação de segurança à população? Assuntos desse Pode Tudo. Apoio Coldtrack Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Comigo aqui no estúdio para conversar sobre segurança pública está o Coronel Cardoso. Muito obrigado, um prazer receber o senhor aqui. Eu que agradeço, uma satisfação muito grande estar aqui nesse Pode Tudo com o senhor para podermos bater um papo, né? Na verdade, sim, a gente está aqui uma conversa sobre segurança pública, principalmente a gente fazer um paralelo entre as questões de segurança pública, os efeitos da segurança pública na economia, na sociedade, porque nós temos uma concepção no Brasil um tanto quanto errônea de que segurança pública é apenas polícia. E, na verdade, polícia é uma das ferramentas de segurança pública. O Coronel Cardoso ele é presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiros Militares. Exato. E também é chefe da seção de planejamento estratégico da PM. Então, exato. Essas questões estratégicas de policiamento é uma área da sua competência. Uma das preocupações que a sociedade tem é a sensação de segurança. Ou seja, eu quero ter segurança, mas às vezes a pessoa nunca foi assaltada, mas ela não se sente segura, né? Como é que é possível mudar essa concepção? Bom, na verdade o que a gente tem que buscar não é só uma sensação, mas uma segurança plena, seria o ideal, né? A sensação de segurança, muitas vezes, ela é criada, ou a sensação de insegurança, devido às vezes, à própria mídia, sabe? A própria mídia, às vezes, distorce ou coloca situações que muitas vezes criam aquela angústia e um certo temor na sociedade. Pode até ser que as coisas não estejam como são pintadas, mas a imprensa, não toda ela, a gente não está aqui falando de uma forma generalista, mas ela coloca algumas situações que não colaboram em nada, e aí passa aquela sensação de insegurança para as pessoas. Mas retomar essa sensação, ela vai com um trabalho, com várias ferramentas, feito, como eu falei, pela polícia e por outros órgãos, inclusive por a sociedade civil também, que tem que estar participativa no sentido de que nós chegamos até isso. Quando a gente pega, por exemplo, exemplos aí de países desenvolvidos, como países escandinavos, por exemplo, é natural você praticamente não ver polícia ostensiva nas ruas nesses países, mas você tem uma sensação de segurança. Né? Então, assim, então quer dizer que não é só aquela questão de ter a viatura ali de forma ostensiva, com giroflex. Isso é importante? É importante, passa uma sensação. Mas nós não vamos conseguir ter em todas as esquinas, em todas as ruas, uma viatura da polícia militar ou qualquer polícia que seja. Então, assim, a gente tem que trabalhar outras ferramentas para se chegar a essa sensação, buscando a segurança plena mesmo. O Goiás e o governador Caedo têm vendido para o Brasil que nós temos uma grande segurança, que aqui todo mundo está seguro. A gente sabe que não é assim, até porque os fatos estão aí, eles acontecem. E uma coisa que a gente tem que admitir, por exemplo, uma violência que acontece entre dois amigos que estão num bar. Encheram a cara, um falou uma coisa que o outro não gostou, dá um tiro, mata. É uma violência grave. Sim. Mas aquele tipo de violência é impossível que houvesse uma prevenção. Tem que prevenir. Que jeito? Não tem como. Agora, a segurança em Goiás, a gente sabe que, como o senhor mesmo disse, demanda uma série de fatores. Os fatos estão acontecendo em Goiás. Não, veja bem, querer dizer que qualquer sociedade, não estou falando de Goiás, mas em qualquer lugar do mundo é 100% segura é utopia. É como acreditar no comunismo. Então, o que acontece
é que Goiás realmente, a nível de Brasil, vive uma realidade diferenciada, sim, em relação à segurança, né? Problemas, eles existem, mas os investimentos e a forma de atuação da Polícia Militar, vou falar especificamente talvez da Polícia Militar, por ser a qual eu represento, mas deixo bem claro que todas as polícias e forças de segurança têm o seu papel colaborativo, mas essas ações em Goiás, elas vêm dando um resultado. Se nós pegarmos outros estados que estão aí para ver, vamos pegar o exemplo do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós temos lá territórios que são estados paralelos. E eu posso falar isso não só por ver como todas as questões da imprensa, como por já ter trabalhado lá. Eu tive a oportunidade, enquanto capitão, de ser subcomandante de uma operação da Força Nacional no Morro de Santa Mara, operação pacificadora no Rio de Janeiro. Ficamos lá em uma base por 4 meses, na operação de pacificação. E realmente é aquilo mesmo. Tem locais que não é a polícia que não entra, é o Estado que não entra. Não entra nada do Estado, é um governo paralelo. É como se nós estávamos batendo um papo antes aqui, e não levando para o lado ideológico, mas é como se nós tivéssemos, por exemplo, a Palestina e Israel. São ali próximos, estão um do lado do outro, mas são realidades totalmente diferentes, são governos diferentes e são hostis com relação aos outros. Então isso é algo que já vem se arrastando no Rio de Janeiro há décadas. Já houveram várias operações que são operações muitas vezes midiáticas, que na verdade nunca teve o interesse do Estado. Quando eu estou falando aqui do Estado, eu estou falando do Estado, não estou falando da pessoa do Rio, né? Do Rio, e nem da pessoa do governador, do presidente X. Porque, como eu falei, quando eu trabalhei nessa operação, que foi no ano de 2012, ou seja, são mais de quantos anos? 13 anos, o problema já existia. Ele permanece, foi agravado, né? Então veja bem o que nós temos ali. Veja a situação da Bahia. A Bahia passa por uma situação onde policiais estão sendo expulsos de casa. O senhor sabe o que é isso? O senhor tem uma residência, tem uma casa ali, aí o senhor é um policial e chega as facções e falam assim: amanhã de manhã, fora, esse território aqui não é para você. O que está sendo expulso dali, o que está sendo humilhado, colocado para fora, não é a figura, a pessoa do policial, é o Estado. Isso demonstra o quê? Fraqueza. E já perceberam isso, que nós temos um Estado burocrata, um elefante gigante, pesado, obsoleto, caro e em total desconexo com o que a sociedade quer. Então isso entra do que eu falei para o senhor, não é só a questão de polícia, segurança pública é muito mais macro que isso. Como é que você vai falar para um policial militar da Bahia, que ganha aí, vamos pôr, 5, 6 mil reais, que ele tem que fazer o papel dele se nós não garantimos nem o direito dele morar, nem a segurança da família dele? Imagina o nível que o Brasil vem passando. Então isso no estado de Goiás não existe. Nós não temos aqui nenhum território. Eu desafio qualquer um a me falar um local em Goiás onde eu não entro sozinho. Sozinho. Então isso não tem essas territorialidades. Problemas existem? Existem. Existem problemas. Como eu falei, a Suíça também tem crime. Então existe lugar 100% seguro. Agora, proporcionalmente, a nível de Brasil, sim. Nós estamos muito bem. Estamos em uma situação de segurança que não é melhor por questões que não são... que são o modelo brasileiro. O modelo brasileiro, a legislação penal, por exemplo, ela é a mesma do Oiapoque, é o Chuí. Não é como nos Estados Unidos, onde os estados podem penalmente legislar. Nos Estados Unidos nós temos estados que têm lei de pena de morte, tem outros que não têm. Tem uns que é maconha liberada, tem outros que não é. Né? Lá é uma situação diferente. Aqui nós sofremos muito as ingerências da União, que ainda querem fortalecer mais o controle em cima das forças de segurança. Eles não dão conta de resolver nem o problema deles, né? Foi a primeira vez que teve uma fuga de segurança máxima em um presídio federal, que foi no Ceará, né? Foi a primeira vez. Nós temos um ministro da Justiça que é o criador da audiência de custódia.
e querem resolver o problema da segurança pública. Eu sei que eles não resolvem o problema nem embaixo do nariz deles. O senhor tocou aí a respeito desses territórios que são dominados pelo tráfico, pela milícia. Eles mandam ali e pronto, o Estado brasileiro não existe. Não existe. Uns dias vão criar até passaporte para entrar lá. Eu estou esperando chegar esse momento. Mas eu sempre digo que não tem força maior do que a força do Estado. Sim. O Estado só não faz aquilo voltar a ser Brasil porque não quer. Eu sempre brinco e falo, não tem crime organizado, tem crime infiltrado. Porque vai ter uma grande operação, daí a pouco não acontece nada na operação, porque aqueles que eram alvos da operação sumiram, desapareceram, porque foram informados por antecipação do que ocorreria. É até mais complexo, sabe, Zanin? Nós vamos pegar assim um exemplo. As coisas, elas não vêm, nada vem do nada, ela não ocorre da noite pro dia. O que ocorre é que infelizmente nós temos sim vários setores públicos, pessoas infiltradas que trabalham a serviço da criminalidade, do crime organizado. Isso vai no executivo, legislativo e judiciário. Eu não estou falando só daquele político mal intencionado que às vezes recebe uma propina para aquilo, ou policial mal intencionado que recebe propina, porque existe. Eu estou falando de pessoas em escalões de decisão que foram colocadas ali desde o início. Eu afirmo que nós temos situações, não estou falando de pessoas, de nome, não estou dando nome, mas que tudo indica que foram cooptadas ainda quando jovens, tiveram a sua educação paga para que pudessem prestar concurso público para chegar a cargos de alto escalão por interesse do crime, certo? E outro fato é que o crime organizado, ele está infiltrado nas questões de grande valor econômico legalizadas. Exemplo, postos de gasolina, jogos, casas de apostas, entre outros, que são legalizados, mas que têm investimentos ali do crime organizado, como uma forma de lavagem de dinheiro e de obtenção de lucro sem entrar em confronto com as polícias. Porque eles têm um poder aquisitivo hoje grande que, se quiser chegar e comprar os postos de gasolina tudo aqui de Goiânia, eles compram. Para que eles vão ficar perdendo tempo só com tráfico e tendo ali possibilidade de confronto? Você está entendendo? Então nós já estamos num nível um tanto quanto mais preocupante. E a gente fica fechando os olhos. Tipo assim, não, mas o problema é lá no Rio de Janeiro. Aqui em Goiás não acontece. Pessoal, nós não vivemos em ilhas. Tá? Se a gente não mata o problema quando é possível, ele vai virar uma hidra de 7 cabeças que uma hora ele vai te pegar. É uma pandemia, como uma pandemia que começou na China. Exato. E atingiu o mundo. Exatamente. Então ele vai se alastrando, ele vai se infiltrando, ele é como um câncer. Tinha postos aqui de Goiás que estavam em poder do PCC, gente do PCC, cuidando de postos aqui e claro, lavando dinheiro, adulterando combustível, vendendo mais barato para ter movimento, e quanto mais movimento tem, maior é o volume de receita, é mais fácil lavar dinheiro em grande quantidade. O problema, a gente fala de Goiás que está bem, tá bom, é diferente, o senhor afirmou que é diferente do Brasil. Mas, de repente, eles vão infiltrando. A Amazônia já tem militância lá, o PCC está lá, tem Comando Vermelho em outros lugares do Brasil, quer dizer, eles vão buscando territórios mais vulneráveis para se instalar. Instalado fica muito mais difícil de combater. A área que o senhor atua de planejamento estratégico da PM é uma área fundamental. Como é que poderia ser feito para que a gente começasse a diminuir o poder dessas facções ou dessas organizações criminosas? O senhor falou algo que eu ia entrar, né, sobre a Amazônia. Eu estive há 20 dias, eu estive em Manaus, no 19º Fórum Nacional de Segurança Pública, representando lá a Polícia Militar Goiana. E lá a gente tem muitos coronéis que são amigos. E assim, cara, é uma realidade pro goiano que não conhece totalmente louca, diferente. A Amazônia, o estado do Amazonas é do tamanho da região Nordeste. A polícia militar lá é do tamanho mais ou menos da polícia militar goiana. Lá tem regiões
de milhares de quilômetros que você anda, que você não sabe se está no Brasil, se está na Colômbia, se está no Peru. Tem ali a tríplice fronteira em Tabatinga, tem outra tríplice fronteira, mas sim, rios para todo lado, né? E o que vem sendo feito? Muito pouco pelo governo do estado que se esforça, mas a mão da União não chega ali. Por exemplo, pela Força Nacional também, vamos pegar um outro exemplo. Eu tive em Amambai, Mato Grosso do Sul, divisa com Paraguai, onde entra a maconha. Só que eu estava numa operação indígena de apoio à FUNAI. Eu tinha 25 homens, policiais militares de vários estados, que a Força Nacional é composta por policiais militares de vários estados, em uma operação indígena. Próximo a nós tinha um batalhão, o regimento montado do Exército, com 700 homens de cavalaria, que ficavam o dia inteiro fazendo as faxinas e saltando obstáculos, enquanto a nossa fronteira ficava aberta. Então, assim, o governo, ninguém quer fazer, não quer fazer, não quer se indispor. Não tem, o que tem que ter é coragem, o que tem que ter é pegar a tropa, colocar na rua e coragem. O que tem que fazer é pegar os chefes de facção, isolar. Não é ficar gastando dinheiro, mudando de um lugar. Pega aquele Fernandinho Beiramar, ele já andou de avião mais do que a maioria dos brasileiros, aí passeando para cima e para baixo, às custas do dinheiro público. O que tem que fazer é isso. O que tem que fazer é pegar a Polícia Federal e realmente focar em identificar as questões financeiras, porque tem que atacar a questão das finanças. Atacando as finanças, nós vamos empobrecer. Tem que dar uma resposta dura, tá? Tem que subir, reocupar o território, nem que seja à força e com derramamento de sangue, tem que ter coragem. Agora, ficar com medinho, com medida paliativa, fazer uma operaçãozinha aonde chega na casa de um nerd que está lá atrás de um computador fazendo desvio de criptomoeda e descer no helicóptero da Polícia Federal e pegar o nerd sentado, não vai resolver o problema, não. É guerra. Uhum. Só que não tem homem com coragem, não tem governo com coragem. E a imprensa, muitas vezes, ela dificulta. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Quando existe alguma operação que a polícia tem que subir o morro. Quando vai subir o morro, lá em cima tem os pontos de observação do tráfico. O senhor que foi militar sabe que quem está subindo está em desvantagem. Quem está em cima tem uma visibilidade e um poder de alcance melhor. Aí, de repente, uma bala perdida lá atinge um civil, uma pessoa que nada tem a ver. A primeira coisa que a imprensa vai falar, que foi a bala perdida, saiu da polícia. Sabe por quê? Sim. Sabe qual é o objetivo disso? Para ir para os jornais, certo? O governador, o chefe, não quer desgaste, recua. Deixa os caras. Quero problema não. Ano que vem tem eleição. Nós não temos governante com saco para fazer. A gente vê sempre que toda bala perdida é sempre da polícia, sempre, né? da polícia. Sempre da polícia. A bala não teve nem o laudo, não teve nada. E eu não estou dizendo aqui que não existe. Não é isso, pessoal. Entendam. Há uma complexidade muito grande em colocar na cabeça de muitas pessoas o que a gente fala. A gente coloca uma situação aqui de uma discussão mais ampla e eu tenho certeza que muitos vão comentar aí. A polícia é aquilo, Não estou falando que tem anjo. Só tem anjo no céu. Nós somos feitos de homens e homens cometem erros. Mas para com esse discurso de ficar sempre do lado do errado. Sempre tem, assim, aqui em Goiás, principalmente, que há um rigor maior no policiamento. Sim. Há fatos que fazem com que a sociedade fique olhando assim, meio estupefata para o trabalho da polícia. Às vezes uma abordagem mais dura, quer dizer, dura que eu digo até violenta, né? Não vamos abrandar a palavra, claro. Não. Violenta. Quer dizer, esses policiais, eles são que tipo de formação eles recebem para enfrentar momentos de tensão sem estourar? Bom, primeiro, como eu falei, a nossa instituição ela é composta de homens e mulheres, não de anjos e de arcanjos. Então, tem homem e mulher, existe erro. Agora, a nossa formação, ela é muito bem feita e uma carga horária maior, a formação da Polícia Militar, do que todas as outras polícias. A nossa formação, a nossa carga horária. Hoje, você ser um soldado da Polícia Militar, que é a base, você tem que ter um curso superior, e isso já desde 2005.
você passa um ano na academia entre questões técnicas, teóricas e práticas, e estágios. E para chegar lá, existem as questões físicas, psicológicas, enfim. Agora, é uma atividade que não é como ser um chefe de cozinha. Nós não estamos falando aqui de fazer um bolo, aonde um bolo você coloca lá, pega a receita e lê assim, 3 ovos, meia dúzia, não sei o que, para bolão bonito e tal. Não. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Uma abordagem nunca é igual a outra. A receptividade do cidadão, às vezes eu abordo do senhor, o senhor tem uma receptividade, abordo do outro, tem outra receptividade. Então, assim, é complexo demais. E outra, tem que ser definido em segundos. Em segundos. Diferentemente de algumas, como o judiciário, outros que podem estudar a ocorrência, podem recorrer a imagens, podem recorrer a jurisprudências, tem a tranquilidade e a calma do seu gabinete para estudar. Não, é segundos, é na rua, é estresse, é calor, é chuva, é frio. Então, o que acontece? Erros. Agora, quando existem excessos por dolo, né, a corregedoria deve ser acionada. E nós não temos interesse nenhum que esses policiais que cometam isso fiquem no nosso meio. E assim, dizer que é corporativista é um desconhecimento também. Por quê? Todo cidadão, ele está embaixo do Código Penal. Ele pode, se ele cometer um crime, ele pode ser processado com base no Código de Processo Penal. O policial militar, além do Código de Processo Penal comum, ele está sujeito ao Código de Processo Penal Militar e ao Código Penal Militar. Que, se os senhores tiverem a curiosidade de fazer uma pesquisa, são penas mais rígidas do que para o civil. Então ele responde a 2 situações. Uhum. Né? O senhor está contando uma situação que é interessante, que assim, tem uma punição maior para o militar que erra. Sim. Há alguma punição... Que erra por dolo, né? Sim. Porque o erro, ele é esse. Às vezes você... como eu falei, é uma coisa muito improvável. A ocorrência, ela é muito dinâmica. Tá. Né? Mas há alguma penalização mais grave também na legislação para quem mata um policial? Aí é que tá. Porque quando ele mata um policial, ele atingiu o Estado. Sim. O policial na rua é o Estado brasileiro. Mas na rua. O que eu falei, o policial da Bahia está sendo expulso de casa. E o governo sabe. É omissão pura e simples, assim? Omissão não, às vezes pode ser conivência, porque se sabe, não haja conivência. Cara, o problema do Brasil é político. O que nós temos que ter é uma reforma política. O problema que existe na segurança pública, na saúde, na educação, ele tem uma causa só. A culpa não é o médico, a culpa não é do professor e a culpa não é do policial. A culpa é do político. Uhum. E a culpa é sua, que retroalimenta esse sistema político podre. Uhum. Que fala, mas o ano que vem vai colocar a mesma coisa. Uma sugestão que o senhor daria, talvez até fora dessa sua condição, conhecedor profundo do que é do sistema de segurança, mas uma ideia que o senhor gostaria que fosse implantado para que o sistema de segurança no Brasil mudasse. Bom, a gente tem que pensar primeiro em um amadurecimento da nossa sociedade. A nossa sociedade, porque a polícia, ela não é externa à sociedade. Muitas vezes as pessoas, o coronel. Eu não nasci coronel, eu não nasci de um ovo, não. Eu, igual todo mundo aqui, eu nasci de mãe, pai, brinquei na rua, estudei em escola pública, tal. Depois que eu virei policial, as pessoas olham pra gente como se fosse alguém que chegou de um disco voador. E querem cobrar coisas que eles não fazem. Uhum. Cobram regras do policial que eles não cumprem. Então nós temos que ter uma mudança estrutural, uma mudança social, uma reforma política, uma reforma legislativa. E nós temos que saber o que você quer. Você quer resolver o problema do crime? Para fazer um omelete, temos que quebrar alguns ovos. Uhum. O senhor mudaria o que hoje nessa estrutura de segurança que há no Brasil? Vamos começar pela Polícia Militar ou pelas polícias militares, que é uma corporação à qual o senhor pertence.
Para clarear um pouco mais a minha pergunta, né, que é uma ideia que eu sempre tive, as polícias militares, elas se espelharam no Exército. Tanto é que ela tem a carreira militar bem igual à do Exército, só não tem general. Né? O quadro de generalato não há na Polícia Militar. Mas é um exército menor, um exército estadual. E ela só tem uma função, que é dar segurança para a sociedade. Eu sempre achei que há muitos níveis hierárquicos dentro dessa corporação que faz com que muita força seja desperdiçada em níveis que não são aqueles destinados à atividade fim. Se a Polícia Militar, com a formação que tem, tivesse uma redução de níveis hierárquicos para que houvesse uma rapidez nas ordens, na agilidade, menos burocracia, na minha visão, que não sou um atuante nas ruas, no patrulhamento, mas na minha visão poderia haver uma agilidade na ação da polícia na segurança da sociedade. Bom, a visão do senhor é salutar e o debate sempre é interessante. Na verdade, a Polícia Militar, há um discurso também falacioso, né? Que a falácia é aquilo que contado várias vezes vira uma verdade. E teve um presidente aí que disse que é isso mesmo, mente várias vezes que vira verdade. Enfim. É narrativa, né? É, a narrativa. Há uma narrativa que diz que o Brasil é o único país do mundo que tem uma polícia militar. É mentira. O que acontece é o seguinte, com essa nomenclatura, polícia militar para policiamento ostensivo de civis, sim. Porque se nós pegarmos os Estados Unidos, você vê os filmes lá, MP, Military Policy, é a polícia do Exército, que é a polícia do Exército nossa aqui, a PE, Polícia do Exército. Ela é polícia específica das Forças Armadas. No entanto, com essa estruturação militarizada, existe na França, existe em Portugal, existe na Espanha, existe no Chile, existe na Argentina, existe em vários lugares do mundo, que é a mesma questão, inclusive em países europeus com a figura do general. A polícia militar nossa, ela se espelhou, ela é uma gendarmerie. Nós temos na França a gendarmerie, nós temos na França a gendarmerie que é militar e a polícia nacional francesa. A gendarmerie, ela é igualzinha à polícia militar goiana, com mais atribuições até, porque eles fazem também policiamento em fronteiras, mas eles atuam em área rural, atuam em cidades menores, com policiamento ostensivo junto ao civil. Na Espanha nós temos a Guarda Civil, que apesar de ser chamada Guarda Civil, ela é militar. E nós temos a Polícia Nacional também, que é de cunho civil. Em Portugal a mesma coisa. Na França nós temos, no Chile nós temos os Carabinieri. Então assim, essa conversa de que não pode ter uma polícia militar para cuidar disso aqui, é conversa de pessoas sem conhecimento técnico que vêm com essas falácias e ficam criando essas narrativas. O modelo americano é um outro modelo, é um modelo inglês, onde existem lá o nível municipal, estadual, federal, né? E cada condado, distrito lá pode ter sua polícia, são 18 mais 1.000 polícias. É um outro modelo. O Canadá, nós temos lá a polícia montada, que é uma polícia de cunho federal militarizada, que pode ser contratada pelo município para prestar serviço. É um modelo diferente. O fato é o seguinte, o problema, eu vejo, não é só uma reforma ou mudanças na polícia. Tem que haver uma mudança no judiciário, tem que haver uma mudança na questão penal, tem que se ter penas duras e efetivas para quem agride o policial porque ele agride o Estado. E muitas vezes nós temos pessoas que não entendem nada e falam, não, mas temos que nos espelhar na polícia de Nova York. A polícia de Nova York é a melhor polícia do mundo. Porque o cara fica assistindo Netflix lá, aí vê a porra da SWAT, não sei o quê. Não, é os caras tal. Coloca a polícia de Nova York pra subir o morro no Rio de Janeiro pra você ver. Não anda um palmo. Então, eles é o melhor lá nas Times Square. Aqui é nós, entendeu? Então, o que falta é mudança do sistema. O que o senhor acha daquela audiência de custódia? Uai. Absurdo, né? Nós temos vários exemplos, vários. Vamos pegar um crime aí, feminicídio, que é
o ápice da violência contra a mulher. Vários exemplos de camaradas que foram presos 1, 2, 3, 4 vezes pela polícia militar, sai na audiência de custódia, vai lá, embosca a mãe da família e mata. E o problema é a polícia? Eu fui repórter policial, né? E às vezes eu vi algumas coisas que agora ocorrem com essa audiência de custódia, e às vezes ele sai, o que foi preso, ele sai antes que o policial termine de fazer o registro do boletim dele. Sim. Entendeu? Enquanto é um estímulo, né? O policial está lá ainda preenchendo a papelada, Sim. que tem a burocracia que ele tem que cumprir. Grande. O outro já está saindo e indo embora. O cara que acabou de ser preso. Cara, tá rolando aí nas redes sociais aí uma parada lá em Umas, né? Uma audiência em Umas, onde uma juíza, ela chega e topa ali com um camarada que já tinha passado na mão dela umas 4 vezes. Aí começa a rir, brincar e tal. Deu uma repercussão negativa, né? Inclusive, eu não tô falando aqui de entidade nenhuma, e nem o judiciário é parceiro, tem pessoas muito boas, mas nós estamos falando de situações. Aí soltou a nota lá, não, que ela estava tendo empatia para com o agressor, por isso que ela foi brincalhona e ficou rindo. E quem está tendo empatia com a vítima? Uhum. Nós estamos cheios de empatia e de coisinha pro ladrão. E quem está tendo empatia com a vítima? Ah, vamos cuidar, vamos melhorar para aquilo, pena justa de cá, pena de lá, tal. Quem está cuidando da vítima? O cara morre, o Estado abandona a família, mas não abandona a família do que matou. Olha a inversão de valores que nós estamos tendo. A sociedade ela vai ficando assim, meio que acostumada à violência. Ao invés de cobrar uma solução para a violência, ela começa a se adaptar a essa nova situação. Por exemplo, ele tem uma situação de violência. Aí constrói a casa dele ou muda para algum lugar. Aí ele condomínio bota uma fechado, cerca, né? Muda para um condomínio fechado, que é o boom do momento agora. Ele bota a cerca. Aí a cerca é insuficiente, ele bota a câmera. Aí o condomínio contrata a guarda. Quer dizer, tudo aquilo que era uma atribuição do governo, porque ele continua pagando imposto para que o Estado lhe dê segurança, mas ele já cria uma segurança própria para ele. Ou seja, eu vou me habituando a isso daí. Só ando de carro com vidro fechado, não paro em sinal depois das 10 da noite. Ou seja, eu me adaptei a uma insegurança que parece que é algo natural. Mas aí entra naquilo que nós falamos há uns instantes atrás, né, e que o senhor colocou muito bem, que era a obrigação do governo. Entra naquilo que eu estou falando. O problema não é só a questão policial, o problema é uma questão política, é uma questão de gestão. Porque dinheiro tem, mecanismo tem, agora tem interesse para fazer? Então, assim, aí a gente vai deixando passando, aí eles criam outra taxa, né, por exemplo... Agora criou a taxa do lixo. Já tinha o IPTU e criou a do lixo não para melhorar a coleta. Daqui uns dias vão criar a taxa do sei o quê, é para melhorar a questão da segurança. Taxa sobre taxa, um Estado grande, gordo, obsoleto. Uhum. E nós ficamos nos culpando. Não, o problema é da polícia, o problema é do médico. Não é, cara. Uhum. Não é. Esse sistema não funciona. E ninguém discute isso. Os caras passou agora aí, ó, vai aumentar de 513 para 530 deputado federal, cara. Sabe quanto custa isso? Dava para fazer mais um hospital lá de Águas Lindas, que atende aquela região do entorno todo. E quem falou alguma coisa aí? Agora, se pegar ver uma viatura estacionada em cima de uma faixa de pedestre, Ave Maria. Vai na imprensa, liga pro Oloares, liga para todo mundo e denuncia. Mas fica caladinho a hora que o governo te empurra mais quase 20 deputados federais no lombo. Se há uma coisa que o Brasil não precisa de jeito nenhum é de deputado federal, estadual, de mais vereadores, não precisa. Se é uma inutilidade isso daí, é apenas para botar cargo e dar dinheiro para uma porção de gente que vai ser eleita, se isso daí de fato for concretizado para a eleição do ano que vem. Aí alguém pode falar assim, você está destoando, tentando justificar uma coisa com outra. Não. É daí, né, que vem as questões, gente. É lá de Brasília, da questão da política, que sai as legislações, que sai o recurso, que sai a questão penal. É ali que nasce tudo. Então, assim, a gente tem que parar de ficar olhando só para a ponta do iceberg e ver aquele 80% que está embaixo d'água ali, ó, todo corrompido.
Uhum. A polícia ela tem vários setores, né? Ela tem a polícia rural, ela tem a polícia Maria da Penha, ela tem várias unidades, né? Várias unidades da polícia, tem vários comandos espalhados, né? Quer dizer, isso daí trabalha integrado? Trabalha. Nós temos no estado 21 comandos regionais por área, por exemplo. Você pega região de Jataí, lá é um grande comando regional que pega Jataí, aquelas regiões ali, Mineiros, Aparecida do Rio Doce, aquelas regiões. E nós temos os comandos especializados, por exemplo, comando de missões especiais, que fica aqui próximo, ao lado ali do Areião. Lá está o batalhão de choque, está o batalhão com cães, está o batalhão de operações especiais. Aí nós temos o comando de policiamento rodoviário, que é as unidades das rodovias estaduais, né, que o estado é muito grande. Então, assim, trabalham todas integradas, né, todos esses grandes comandos têm a figura de um coronel, todos são interligados, todos os dados são analisados pela Secretaria de Segurança Pública. Nossa parte de análise criminal é muito eficiente em Goiás, é um dos segredos também para estarmos bem na segurança pública. Os dados são analisados diariamente. Os comandos têm acesso a essas informações para direcionar o policiamento. Porque, como eu falei no início, nunca nós vamos ter uma viatura em todas as ruas, em todas as esquinas, isso é impossível. Então a gente tem que ter análise de dados para direcionar os recursos da forma mais correta. Isso é uma das atribuições que a gente tem lá também, é direcionar essas grandes operações. Coronel, a Polícia Goiana está integrada nas suas comunicações? O senhor fala a questão de outras polícias também? Eu digo, agora eu vou ampliar. Civil, penal? Eu vou ampliar até para o Brasil. Certo. Há uma integração porque o bandido, ele não tem território. O Brasil é a área dele, tanto é que vira e mexe a polícia prende gente que veio de São Paulo para assaltar joalheria aqui, para assaltar condomínios aqui, outro de repente veio da Bahia para cá. Eles não têm um território definido de atuação. E a polícia tem esse território. O senhor não pode fazer um policiamento em Minas Gerais a menos que haja uma autorização, uma combinação com a polícia de lá. Há uma integração das polícias, pelo menos na parte de dados. Não, há uma integração e a Polícia Goiana também é referência nisso. Nós, por exemplo, há alguns dias, um trio que era especializado em cometer furtos em joalherias, cometeu furtos em joalherias aqui em Goiás, foi preso em Aracaju. Foi compartilhamento de informações com a polícia de lá, prendeu. Recentemente, também, na Bahia, um pessoal que... Na Bahia não, no entorno, em Santo Antônio do Descoberto, foram presos assaltantes ladrões da Bahia, através de informações que nós compartilhamos com a Polícia Militar da Bahia. Existe sim, principalmente porque a formação, a cultura e a hierarquia das polícias militares, apesar de elas serem estaduais, elas são nacionais. Ela não é uma polícia federal, porque ela não é subordinada à União. Ela é uma polícia subordinada ao Estado. No entanto, ela é nacional, porque a polícia militar é prevista em constituições e tem algumas situações que são típicas da União, como questão de previdência, questão de armamento, etc., enfim. Então, assim, existe sim. Agora, há uma carência ainda do governo federal em ter uma discussão menos ideológica e mais racional. Nós temos no Brasil um problema muito grande que mais uma vez, volta para política, porque nós não temos um Ministério de Segurança Pública. Nós temos um Ministério da Justiça, que dentro do Ministério da Justiça tem uma Secretaria Nacional de Segurança Pública. E o ministro da Justiça nosso é o Lewandowski, que é um jurista, né? Um camarada muito bom, que inclusive ele é o autor da famigerada audiência de custódia. Então, assim, nós não temos um Ministério da Justiça. E o que acontece no Brasil? No Brasil funciona assim. O governo federal entra, aí ele muda as placas, muda os nomes, muda tudo e não dá continuidade nada do que passou. Mesmo que tenha coisa boa ali. Aí daqui 4 anos o outro entra, ele leva 2 anos para desconstruir o que o outro fez, aí nos últimos 2 anos ele já está em campanha de novo. É o país nosso, é a política. O que o senhor acha da câmera corporal do policial? Não tem problema nenhum. Não, né? Mas eu acho que tinha que colocar em mais gente. Em algumas repartições públicas, dentro de gabinete de deputado, de vereador. Exatamente essa discussão. Porque às vezes a hipocrisia é assim, não, e eu concordo, vamos colocar, bacana, porque não vai ter um excesso, ele não vai fiscalizar, e outra, vai servir também para
defesa dos bons policiais. Sim. É muito bacana. Mas é como eu estou falando, nós brasileiros somos muito acostumados a gritar quando alguma coisinha é errada ali na polícia, mas não gritamos com os grandes erros. Você está me entendendo? Então, assim, se nós pudermos inibir o excesso de um policial, ótimo. Se nós pudermos salvar um policial do júri por mostrar que ele não cometeu aquilo que lhe foi imputado, ótimo também. Agora, quando existe dentro de alguém que tem um poder de gestão, um desvio de grande recurso público, que ele iria para a saúde, por exemplo, nós não estamos falando de uma pessoa agredida, nós estamos falando ali de um monte de gente que vai morrer porque o dinheiro não chegou na educação, não chegou na saúde. E isso ninguém fala, cara. Isso passa a mão na cabeça. Nós temos um camarada lá no Rio de Janeiro, foi governador, o Cabral. Só 400 milhões ele roubou. Tá de boa, tá tranquilo, tomando Xandão. 400 milhões, se você for ver... 400 anos de cadeia. Se você ver, 400 anos, desculpa. Bilhões foram mais. Se você for ver o que esse cara tirou, a diferença que faria na educação, cara, muitas vidas que não teriam sido perdidas. Não teriam sido perdidas. Você tá entendendo? E assim, mudou o governo, ele passa de condenado a homenageado. Aí assim, é essa bagunça aí. A gente fala eu falei da câmera corporal, porque o policial, ele tem o poder de polícia. Sim. E a gente sabe que pela legislação, o único poder que tem a prerrogativa da violência é o Estado. Ele tem o monopólio da violência. Sim. E ele exerce essa violência basicamente por meio dos seus braços policiais. Armados, Polícia Civil, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. Então, e há o medo da sociedade, porque o sujeito chega, é o Estado que chega, ele chega armado, ele chega impondo. Correto. Então, as pessoas às vezes se acovardam até, eles não só se intimidam, se acovardam. É isso daí. Então, por isso que se pede que tenha aquela relação, seja documentada para que as duas partes ficam garantidas. E talvez com uma câmera possa até inibir um pouco qualquer ação mais violenta que o policial pudesse ter naquela abordagem, não? Sim. Como deveria também, quando ele for vítima de alguma ofensa, alguma coisa, servir para uma pena. Uhum. Mas é isso que eu não sei se nós vamos chegar nesse ponto, mas nós deveríamos chegar. Vou dar um exemplo. Recentemente está rolando aí nas redes sociais aí um guarda municipal, né, que estava num local de saúde, eu não sei, uma UBS, alguma coisa e tal, e uma mulher totalmente descontrolada fica por 10 minutos xingando ele, tentando fazer com que ele agrida, e filmando. Aí tinha um terceiro que estava filmando. Os dois, né? Porque hoje todo mundo tem uma câmera. Então, assim, olha o nível da nossa sociedade. A nossa sociedade, nós temos uma sociedade que quer ter só direito, mas ela não quer ter dever. A nossa Constituição é uma Constituição que fala que é cidadã, mas o governo mete o dedo até no... quer falar tudo que você tem que fazer. E não precisa. O Estado ele deveria simplesmente focar na liberdade, na garantia à vida, tá? Liberdade, garantia à vida e na propriedade privada. É uma Constituição que fala de tudo e todo dia tem emenda à Constituição. Então, assim, o que acontece é que o nosso povo, ele é complexo. Então, assim, não estou falando contra a Câmara, eu estou falando assim, as pessoas hoje, quando o policial pede seu documento, ela já começa a falar, você está me agredindo? Eu vou te processar. Eu vou não sei o quê. Não pode, não, estou positivo, está aqui o documento. Se está tudo beleza, está beleza. Se ele cometeu um excesso, aí nós vamos responder pelo excesso. Mas ele tem a prerrogativa de identificar aquela pessoa, de realizar aquela abordagem, no sentido de retirar armas, drogas, salvar vidas. Só que o cara não quer aquilo. Ele quer que não tenha alguém armado para roubá-lo, mas ele não quer que a polícia aborde ele para ver se está armado. Ele não quer. Por quê? Porque o nosso povo só quer ter direito, não quer ter dever. O nosso povo quer ter a rua de casa asfaltada, mas não quer fazer a calçada. Coronel, olha o nível nosso. Coronel, há algum trabalho assim regular para ver qual que é a imagem que a sociedade tem do policial de modo geral? Sim, existem pesquisas, né? É uma atividade que ela é uma atividade que desagrada mesmo, porque
você chegar, muitas vezes coibir, ele momentaneamente quer que seja o direito de ir e vir. Mas nós temos que entender o seguinte, uma coisa que eu falo. A polícia é a presença mais... a polícia é a presença mais... como é que eu falo assim? Você nunca quer a polícia perto de você, mas quando você precisa da polícia, você sente falta dela. Então é uma presença que incomoda, mas é uma ausência doída. Então o que tem que ter é o equilíbrio, né? Nós temos que ter um equilíbrio para poder fazermos essas questões. E hoje, como você falou, a polícia militar é só garantir a segurança. Mas garantir a segurança é algo muito mais amplo do que só a presença. Por exemplo, nós temos hoje 80 colégios militares no estado. Nós estamos formando jovens ali, formando cidadãos, civismo, cidadania. Ah, mas tem muita crítica ao colégio militar. Ok, vai lá ver o tamanho da fila para entrar. Pois é, tem. E tem gente que critica e fica me ligando pedindo vaga. Mas muita gente faz muito mais barulho quando não é atendido do que faz barulho quando são atendidos, né? Ou seja, a gente vê muita publicação nas redes sociais, inclusive, falando contra colégio militar, mas a quantidade de gente que é formada em colégio militar em boas posições nas faculdades e a quantidade de gente que quer entrar num colégio militar é muito maior. Só que não há o mesmo volume de comentários dessas pessoas sobre a qualidade desses colégios, né? É porque nós temos um problema, nós temos uma maioria calada, né? E uma minoria barulhenta. A gente pensa que esse movimento ele é maior do que aqueles que concordam. Não é. É porque as pessoas, a maioria das pessoas de bem, não tem tempo para perder para ficar fazendo conversinha de internet, tem que trabalhar, né? Eles eles têm que cumprir obrigações, eles não ficam em casa recebendo Bolsa Família, esse tipo de coisa. Então, assim, e há realmente essa questão. O que acontece é que os dados e os números estão aí. É só olhar as avaliações, as colocações nos exames que existem nacional para avaliação dos colégios militares, a quantidade de procura que existe. Então, muitas vezes, aqueles que são contrários são por questões ideológicas, né? Não é por questões de fatos, de argumento. E isso nós estamos colocando, claro, me dá outra coisa, nós temos um PROERD, que é um programa que existe há décadas de erradicação das drogas e das violências, onde os militares dão aula para os quinto anos normalmente são em escolas municipais, onde vai orientar lá a questão do perigo da violência, do perigo das drogas. Temos milhares de crianças formadas isso em todo o Brasil. Então, assim, são várias outras ações, além da ostensividade e da repressão que a Polícia Militar faz. A Polícia Militar é algo muito presente na vida da sociedade. E as pessoas de bem, elas veem isso, né? Tem gente que não adianta. Tudo que você faz, ele vai ser sempre negativo, sempre do contra, né? Vive no mundo da lua, defende regimes que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Tem gente que defende o regime da Venezuela. Tem gente que defende o regime de Cuba. Tem base, mas assim, não quer ir para lá, quer ir para Disney, né? Não quer que você coloque a bandeira dos Estados Unidos, vamos colocar da Venezuela. Mas para Cuba ninguém vai. São os hipócritas. Coronel, eu acho que quem está acompanhando essa conversa teve uma boa noção de como é a segurança, de como é a visão também de quem faz a segurança, né? Do que pode mudar, o que deve mudar. Vamos imaginar uma seguinte situação, já que nós estamos chegando ao fim dessa conversa, porque lamentavelmente tem que ter um final. Se fosse dado ao senhor um poder, fala assim, mexe na polícia e faz ela ficar a melhor polícia, não só de Goiás, a polícia militar no Brasil, o que o senhor mexeria? O que faz qualquer instituição não é o armamento, não é a viatura, é o ser humano. Então, por exemplo, não que não seja feito, não é isso, mas eu iria focar cada vez mais no investimento no ser humano. Ainda melhorar mais a questão de formação, a questão remunerativa, a questão de aperfeiçoamentos, buscar cada vez mais aumentar o nosso nível. Hoje o nível no policial militar, como eu falei, desde 2005 todos têm curso superior. Tem muitos estados no Brasil que ainda não é assim. Até hoje, em pleno 2025. Então tem pessoas que criticam, tem idiotas que criticam a polícia falando, não estudou, virou policial. E o cara não tem 1/10 do estudo que eu tenho. 1/10. Porque tinha esse preconceito, na verdade, um preconceito antigo. Eu sei que Goiás,
Hoje, qualquer soldado que entrou, ele já tem diploma de nível superior. E sai com pós-graduação pela Universidade Estadual de Goiás. A parceria que existe. O curso dele equivale a uma pós-graduação. Então, assim, mas como eu falei, pessoas. Nós temos que cada vez mais valorizar pessoas. Claro que o armamento, o equipamento, as condições de serviço. Quando a gente coloca condições de serviço, estamos valorizando pessoas, né? Porque nós temos uma atividade que é muito pesada, é uma atividade de risco, é uma atividade que é exigente, que cobra, que desgasta. Às vezes, o policial... por que a polícia aposenta mais cedo? Porque, por exemplo, eu fiquei anos e anos da minha vida acordado noite sim, noite não, noite sim, noite não, noite sim, noite não. Isso se desgasta. Isso acaba com a saúde da pessoa. Consequentemente, a carga horária eu tenho 25 anos de polícia militar. A minha carga horária de 25 anos, ela é muito maior do que um que está com 40 anos. Você está entendendo? Então as pessoas querem comparar, às vezes, coisas que são diferentes. E não estou falando que é melhor, pior, mais importante ou menos importante do que uma outra atividade. Todas as atividades são importantes. Tudo aquilo que é trabalho é importante para a sociedade. Só que cada caso é um caso. Não me compare a uma pessoa que fica atrás de um balcão recebendo. Não é esse nosso trabalho. O trabalho nosso é diferente. Ele é desgastante, ele é insalubre. Né? Então, assim, eu acho que é isso. E outra coisa, assim, eu gostaria de dizer que o papo que nós estamos batendo aqui, as opiniões, as formas, elas são minhas. Eu não falo em nome da polícia, eu falo em nome da experiência que a gente tem como policial militar, da vivência que a gente tem, mas é uma percepção do Coronel Cardoso. Coronel, foi um prazer enorme te receber aqui, ouvir essas opiniões, a sua visão sobre polícia, sobre segurança de modo geral no Brasil todo, principalmente aqui no estado de Goiás, que é uma polícia que tem sido divulgada no Brasil como a melhor, né, que dá a melhor segurança para os goianos. A gente espera que seja assim de fato. Foi muito bom receber o senhor aqui e conversar. Eu que agradeço e estou à disposição para outros momentos, bater papo sobre segurança pública e assuntos só já conveniente. É só nos convidar, agradecer a todos que nos acompanharam, né? Comentar lá se o que achou, curtir, legal. Seguir, né? Seguir as nossas redes sociais também, coronel.cardoso, se puder nos seguir lá, acompanhar o nosso trabalho. Nós somos muito abertos a críticas, desde que elas sejam para construção. Falar, isso aí tudo tá errado, então me dá o receito do sucesso que eu sigo. É você que nos acompanhou, só temos que agradecer mesmo, mas, por favor, se inscreva no canal, comente, compartilhe, ajude a gente a conseguir apoio para produzir conteúdo. E até o próximo Pode Tudo. Apoios com o D-Track Rastreamento, seu carro na palma da mão.